Olá pessoal, meu nome é José, bem-vindo ao canal Falando em C, ok? Vou falar um pouco sobre nossos objetivos aqui, tá? Esse canal ele pretende falar sobre C em duas óticas, certo? A ótica vinda do Windows e uma ótica programando em C no Linux, ok? Cada um dessas formas ela tem suas facilidades, seus benefícios, né? E as suas possibilidades, certo? Nesse curso eu vou estar falando da ótica desse curso não, desse estudo que eu vou levar com vocês, eu vou estar falando da ótica do Linux, ok? Eu vou usar como base o livro clássico do C, né, a linguagem de programação C, né, padrão ANSI, ok? É, esse livro ele foi escrito pelo Dennis Ritchie e pelo Brian Kernighan, certo? Dennis Ritchie foi o criador da linguagem C. Essa forma que eu vou trazer ela é um pouco defasada, certo? O C moderno não é mais exatamente este C que vocês vão ver aqui. Mas esse estudo, qual é a vantagem, qual é a desvantagem? A desvantagem é essa, mas qual é a vantagem de fazer isso? Ele traz a visão de quem criou, né? Para o que e qual é a forma de se fazer certas coisas ali, tá? Isso vai ser benéfico até mesmo na maneira mais moderna de se fazer códigos em C, ok? Então a gente também vai pensar um pouco o seguinte, né? Qual é a forma Linux, vamos dizer assim também barra Unix, né, de se fazer as coisas, né? Ela é muito mais ligada a terminal, certo? Ela é muito mais ligada a linhas de comando e tudo mais, né? Então, para editar essas coisas, os arquivos fonte, compilar esses arquivos no ambiente de Linux, né, tem formas bem canônicas, né, bem conhecidas de se fazer isso, que elas podem ser feitas no Windows, obviamente pode ser feito parecido ou até mesmo igual, né, mas a ideia aqui é que a gente trabalhe diferente nos dois ambientes para gozar dos benefícios que cada maneira oferece, ok? Então eu vou procurar fazer isso da maneira. A gente vai procurando fazer isso no Windows e no Linux de forma bem diferente, tá? Primeira Guerra. Qual é a Primeira Guerra? A Primeira Guerra é o editor de texto. Certo? Nessa série de vídeos aqui, nesse estudo a partir do Linux, a gente não vai usar uma IDE, certo? A gente vai usar um editor de texto muito prático e muito conhecido, que está disponível em praticamente qualquer distribuição Linux, ok? A gente vai usar o Vim, não o VI, mas o Vim, a sua versão melhorada. Várias vezes vocês vão me pegar falando VI, mas considerem que eu estou falando do Vim, certo? É a maneira de se falar. Existem outros editores, como o Emacs, como o Nano e até mesmo as mesmas IDEs disponíveis para o Windows, algumas também se encontram disponíveis para o Linux, né? Mas, né, seguindo nessa meta de mostrar como as coisas podem ser no Linux, a gente optou por essa abordagem, ok? Outra coisa interessante, tá? A gente vai ter que ver alguma coisa de Linux, certo? Mas são coisas bem básicas, né? Só para a gente também conseguir se virar ali no ambiente Linux, certo? Como já comentei, no Linux muitas vezes as coisas são preferíveis, né, de se fazer via terminal, certo? Assusta um pouco no começo, porém facilita através do tempo, tá? O curso ele também é um pouco, ele tem como objetivo ajudar quem não tem familiaridade com Linux. Então eu vou utilizar uma máquina virtual que seja amigável para iniciantes. Eu vou usar o Ubuntu rodando nele com uma interface gráfica, né? E então é isso, certo? Ok, então vamos para a nossa máquina virtual. Eu tenho uma máquina virtual aqui já pré-instalada. A gente não vai ensinar como fazer essa instalação porque já tem bastante vídeos no YouTube falando sobre isso, então procure alguma coisa assim e entre numa máquina virtual. Se você quiser que a gente faça um vídeo sobre isso, também pode deixar aí no canal, certo? Dúvidas, sugestões também sobre os vídeos, fique à vontade para colocar aqui embaixo, tá? Eu vou fazer login aqui na minha máquina virtual já pré-existente. Então, como é que a gente abre o terminal? Eu vou aqui nesse botão que é para mostrar todas as aplicações. Vou digitar terminal. Tem um iconezinho dele ali, ó, mas eu vou digitar aqui, ó, terminal, caso não tenha o ícone ali diretamente para você. Abrir o terminal, certo? Aqui no terminal
o que acontece? O que é o terminal? O terminal ele é um lugar onde você pode dar comandos dentro do seu sistema operacional, certo? Esses comandos eles são executados por alguém, é executado por uma shell. Uma shell é uma casca em volta do sistema operacional. A shell que a gente usa e que é muito utilizada em várias distribuições é o Bash. Mas existem outros, ZSH, ou outros Bashes, Koch e o SH também, mas nós estaremos utilizando essa daqui. O que é o Bash e como é que ele funciona? O Bash, como eu falei, ele é uma shell, que é uma casca em volta do sistema operacional, então eu vou dizer para ele um comando, certo? E ele vai entrar em contato com o sistema operacional para o sistema operacional executar aquele programa e me dar o retorno daquele contato, daquele comando, né? Então, enfim, vamos executar um comando simples como o echo. O echo é um print, certo? Ele vai imprimir na tela o que eu disser para ele. Eu vou dizer para ele hello world. E ele imprime na tela hello world para mim, certo? Como eu comentei com vocês, eu quis usar uma distribuição do Linux que fosse um pouco amigável para iniciantes, por isso eu escolhi o Ubuntu, tá? No Ubuntu a gente vai usar o terminal para editar os nossos textos e também para compilar os nossos textos. Com o tempo a gente vai explicando melhor o que é compilação e tudo mais, e alguns outros termos e algumas coisas. Esse vídeo é um Hello World, é um Olá Mundo, então vamos ver um pouquinho só assim alguma coisa funcional, só para a gente ter uma ideia de como tudo funciona, para que depois a gente comece a entrar em detalhes e no nosso estudo, certo? Eu vou tentar executar um programa chamado Vim. Para isso eu só digito Vim no terminal. Quando eu digito esse sistema operacional essa distribuição do Linux chamada Ubuntu, ela diz o seguinte: olha, esse comando ele não foi encontrado, mas ele pode ser instalado com algum desses comandos aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou digitar esse primeiro comando aqui, ó, para instalar o Vim, certo? Ó, paste. Eu vou apagar e vou digitar ele manualmente, ó. Sudo apt install vim. Vamos só entender o que é essa linha de comando. Sudo é um comando que me permite executar como administrador, tá? Ele me dá privilégios para executar o programa como usuário root, usuário raiz do sistema, usuário que pode modificar certas pastas que são protegidas para que a gente não modifique coisas que só o administrador do sistema pode fazer. apt é um comando de instalação, é um comando para gerenciar os programas que eu tenho instalado no meu Ubuntu ou no meu Debian, que é da onde o Ubuntu deriva, ok? Então eu vou dar o comando sudo apt install vim. Essa parte install está dizendo para o apt que é para instalar, mas é para instalar quem? Esse vim aqui, esse cara chamado vim. Eu já sei de antemão que eu também vou precisar do programa chamado GCC, que vai ser o GNU Compiler, ok? GNU C Compiler. Então eu vou já instalar ele na mesma tacada. Então eu estou dizendo o que eu estou dizendo aqui nessa linha de comando. Com privilégios elevados, rode o comando apt fazendo a instalação dos seguintes programas, Vim e GCC. É isso que essa linha pode ser traduzida, vamos dizer assim, numa linguagem humana, né? Eu vou dar um Enter e ele já vai executar a instalação para mim, tá? Ele me dá algumas informações, como o que vai ser instalado, quais os novos pacotes e tudo mais, ok? A partir desse momento eu já tenho o programa Vim e o programa GCC instalado. Você vê que ele também configura, ele deixa tudo pronto para uso, esses dois programas. Eu vou fazer um comando aqui, ó, que se chama clear. Ele vai limpar a tela. Ele só vai limpar a tela. Eu digitei clear e apertei enter. Deu, ele limpou a tela. Só para ficar mais
Bonitinho. Bom, nesse momento a gente vai entrar no programa chamado Vim, né? Ou VI, como queira chamar. O nome certo é Vim, mas por vezes eu já comentei que vou estar falando VI. Agora vamos entrar no VI e o que a gente vai fazer? A gente vai ver como é que entra no VI e como é que sai. Como entra? Eu só digito Vim, certo? Entrei no Vim. Quando eu entrei no Vim, ele me deu essa tela com algumas informações do programa, como por exemplo sair dele ou procurar uma ajuda em nos seus documentos internos. Eu vou só fazer um aviso aqui que é o seguinte, ó, como é que a gente sai do VI? Eu vou apertar a tecla ESC, de escape, né? Quando eu aperto pode ver que pisca ali na tela, ó. E eu vou apertar 2 pontos e vou apertar Q. Eu não fiz nenhuma modificação no arquivo, então ele vai deixar eu sair tranquilamente. Pronto, entrei e saí do Vim. Agora eu vou criar um arquivo vazio. Para criar um arquivo vazio a gente tem várias formas de fazer. Eu vou usar essa aqui, que é só usar o maior que nome do arquivo, hello.c. Agora nesse momento eu vou entrar no Vim e vou digitar HE e vou apertar Tab. E aí ele autocompleta para mim a linha, certo? Isso também serve para outras questões, como o nome do próprio comando. Aperto V, aperto Tab, Tab, ele vai me mostrar todos os programas que começam com a letra V. Eu vou digitar Vim, HE, Tab, completou, Enter. Entrei no programa. Agora eu vou criar um programa muito simples, não se preocupe se você não entender agora. É só para a gente ver funcionando, compilando um programa em C, certo? Vou digitar aqui include stdio.h int main, a função principal do nosso programa. Com o tempo nós vamos entender tudo certinho. Printf para usar uma função que apenas imprime na tela o que eu escrever. Olá mundo /n, deixa eu botar uma exclamação aqui, /n é para pular a linha após a impressão, return 0, 2 pontos, ponto e vírgula, finalizamos. Apertei o ESC para sair do modo de edição e entrar no modo de comandos, 2 pontos, W para salvar o arquivo e Q para sair. Então eu vou fazer um comando de embatelada, né? Os dois juntos. W para escrever, ou seja, salvar, né? E Q para sair. Ok? Saímos. Agora eu vou compilar da forma mais simples possível. Eu vou chamar o nosso programa que nós instalamos previamente, que é o GCC, e vou dar para ele como argumento o nome do meu arquivo fonte, que é o hello.c. Eu aperto Enter. Quando não tem nenhuma saída, geralmente no Linux, isso quer dizer que tudo deu certo. Não é para todos os casos essa definição, ok? Mas para esse caso sim. Eu tenho agora o arquivo já compilado, mas como que eu sei onde é que ele está, né? Então eu vou dar um ls para listar os arquivos da pasta e criou-se um arquivo chamado a.out dentro dessa pasta. Eu vou simplesmente executar esse arquivo. Como é que eu executo esse arquivo? Eu boto ponto barra para indicar que o arquivo está dentro da pasta atual e vou apertar e vou digitar a.out. Quando eu aperto Enter, o programa é executado e retorna para mim olá mundo. Certo? Pessoal, por esse vídeo é isso. É só para a gente ter uma ideia geral e a gente entender como é que vai ser a dinâmica desse estudo aqui que a gente vai fazer junto. Certo? Até a próxima.